Bom dia a todos, saúdo na graça, na paz, no amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quinta-feira, 23 de abril de 2020, 30º dia, estamos juntos nessa quarentena espiritual. Um momento muito gostoso, onde nós podemos ler a Bíblia e nos apropriarmos das lições práticas para as nossas vidas, através de um tema que eu acho essencial para as nossas vidas, que é a nossa fé, porque a ressurreição de Cristo atesta que a nossa fé não é em vão, mas verdadeira, né? E nós estamos fazendo esse exercício de ver os encontros de Jesus pós-ressurreição. Que Deus nos abençoe mais uma vez no dia de hoje. Vamos iniciar orando a Deus. Pai, colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos nesse momento, para que o Senhor nos oriente através da leitura da Bíblia, nos instruindo com Teu Santo Espírito, abrindo verdadeiramente a nossa mente para entendermos, compreendermos exatamente aquilo que o Senhor deseja para os nossos corações, para a nossa vida diária. Temos as nossas limitações, as nossas fraquezas, por isso rogamos o entendimento do Senhor sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Eu considero o último encontro de Jesus ressurreto, narrado nas Escrituras. Não estou aqui dizendo que não possa ter acontecido, mas as Escrituras narram estes, né? Se Jesus apareceu a outros, não foi descrito para nós. Mas eu descrevo isso como o último encontro, porque a narrativa dele, nos diversos textos em que se encontram, fala logo em seguida da ascensão de Jesus, da subida de Jesus aos céus. Esse último encontro também é rico demais em lições práticas para as nossas vidas, tem muitos detalhes. Fato que ele é contado por 3 evangelistas. Alguns outros relatos, alguns outros encontros que nós conversamos aqui, não são descritos por todos, ou por 2, ou por 3, às vezes apenas por 1. Mas esse especificamente, além de estar em 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, também se encontra no livro dos Atos, dando início assim à era apostólica. Tamanha a importância desse último encontro de Jesus, que foi com os 11, com aqueles discípulos que viriam então a ser chamados de apóstolos. Como esse texto se encontra em Atos, Mateus, Marcos e Lucas, e é rico em detalhes, diferentemente daquilo que nós temos feito, tratado diariamente sobre cada encontro, eu vou pedir licença aí a vocês para nós estudarmos esse último encontro com mais calma, com mais tranquilidade, mais devagar, até pelo pouco tempo que determinamos, né, próximo de 20 minutos, para não passar disso, que seria o nosso exercício devocional, o nosso culto familiar, né, em casa, para nós irmos mais devagar e nos apropriarmos de todos os detalhes, né, e sermos enchidos assim com o Espírito Santo de Deus. O texto base, então, são 4, mas eu vou usar como base Atos 1, de 6 a 9. Letícia vai ler para nós, bem alto, e aí depois nós vamos estudar especificamente, ou mais precisamente, Atos 1, de 6 a 9. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Amém. Então nós vamos usar esse texto, mas lembrando que Lucas 24, 50, por exemplo, diz que eles estavam em Betânia, tá? Mostra o local que eles estavam, uma aldeia bem próxima ali de Jerusalém, tá bom?
Marcos 16, 14 a 18, fala que eram os 11 que estavam reunidos ali, por isso que nós estamos colocando como os 11. E Mateus 28, de 18 a 20, fala que esse foi o texto que ficou conhecido como a Grande Comissão. Tá? Depois nós vamos ver Mateus, Marcos e Lucas, mas para fechar e para nós voltarmos só para Atos, Lucas diz que eles estavam em Betânia, uma aldeia bem próxima a Jerusalém. Marcos diz que eram os 11 que estavam reunidos. E Mateus fala que essa foi a chamada Grande Comissão. Mas por que eu quero começar com o livro de Atos? Porque esse texto, especificamente, nos faz refletir a limitação que nós temos de compreender algo que deveria ser simples já para nós. Compreender coisas, digamos, elementares já para aqueles que receberam a fé. Em outras palavras, esse texto nos faz considerar o verdadeiro motivo pelo qual nos foi concedida a fé. Porque as pessoas, algumas pessoas ainda acham que é possível comprar, que é possível adquirir ou simplesmente dizer eu tenho fé. Como se pudessem achar a fé em algum lugar. E nós sabemos que a fé é dom de Deus. Ela não procede de nós. Ela nos foi dada através do Espírito Santo. Então, esse texto específico de Atos nos faz pensar no verdadeiro motivo pelo qual nos foi dada a fé. Tá bom? Veja porque eu encontro isso nessa passagem. Logo de cara, versículos 6 e 7, a primeira informação que nos é dada, antes de dizer no versículo 9 que logo depois disso Jesus foi levado às alturas, a primeira informação que nos é dada é que os discípulos queriam receber alguma coisa. Quando diz lá no versículo 6, então os que estavam reunidos, os 11, lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo que restaures o reino a Israel? Eles querem receber o quê? Não casas, moradias ou meios de transporte. Na época não haviam carros, o que seria hoje o pedido de muitas pessoas que querem receber de Deus, mas talvez cavalos, animais, bens. Mas eles querem receber a libertação da opressão de outra nação que estava sobre eles, o Império Romano. Por isso que Israel é colocado aí, a nação Israel. Então veja, no livro de Atos, que inicia dizendo que Jesus foi assunto aos céus, antes de dizer que Jesus subiu às alturas, mostra os 11 reunidos com eles, com Jesus ali. Mateus, Marcos e Lucas também falam isso, mas somente Atos mostra que aqueles homens ainda estavam preocupados em o que receber de Deus. Então veja que eles precisavam compreender verdadeiramente qual o motivo da fé que lhes foi dada, que não era de receber, mas sim de ofertar, de dar alguma coisa. E as pessoas hoje estão muito perdidas, achando que têm fé que os faz determinar, pedir, ordenar alguma coisa que Deus dê a ela e elas então vão receber. É exatamente a falsa mensagem trazida por falsos movimentos, falsos apóstolos de hoje, por pessoas que não têm uma fé verdadeira e buscam igreja meramente por causa das curas, por causa dos bens, por causa de posições que elas querem na sociedade. Então, as pregações sempre giram em torno do que Deus pode me dar e não do que eu posso oferecer a Deus. O homem passa a ser o centro da pregação, porque é ele que está em evidência para a resolução dos seus problemas. Então, veja que os discípulos ainda queriam receber aqui, ao invés de ofertar. Ou seja, eles receberam fé de Deus, mas não estão sabendo lidar com essa fé. Em vez de oferecer algo ao reino, eles querem algo do reino. Que Israel, a nação, fosse libertada, por exemplo, do domínio do Império Romano. Jesus, então, no versículo 7, em contrapartida, além de dizer a eles que não competia a eles saber os tempos de exclusividade de Deus, ainda diz que os havia chamado para eles fazerem algo, para eles oferecerem algo, não para receberem. Eles já haviam recebido, agora precisavam
ofertar, dar. Por isso respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas se vocês têm que receber, e já vão receber, é o poder para quê? Porque quando descer o Espírito Santo sobre vós, vocês vão ser minhas testemunhas. É isso que eu quero de vocês. Que vocês ofertem, sejam testemunhas minha aqui na terra. Tá? Então, esse texto de Atos especificamente é bonito porque ele nos faz refletir sobre o verdadeiro motivo pelo qual nos foi dada a fé. Então, você não recebeu fé, nem eu recebi fé, para crer que Deus vai me dar alguma coisa. Ele já te deu. Ele já te deu a graça, que é a fé em Cristo Jesus. O motivo de nos ter dado a fé não foi esse. O motivo de nos ter dado fé foi testemunhar Jesus. Enquanto isso não estiver claro na vida das pessoas, elas estão seguindo uma fé que não é genuína. É uma crença que elas têm em Deus e que podem, quem sabe, buscar de Deus o que elas querem. Então guarde isso. O princípio da vocação, o princípio pelo qual nós fomos chamados, é para testemunharmos Jesus. É para isso que foi dada a fé a mim e a você. Mas nós não podemos receber outras coisas de Deus? Podemos receber naturalmente aquelas bênçãos que são comuns a toda a raça humana e que pode até vir graciosamente de Deus algo a mais, tá? Mas enquanto nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas, conforme Jesus diz em Mateus 6,33, nos serão acrescentadas. Agora, o motivo pelo qual nós recebemos a fé é para testemunharmos Jesus nas nossas vidas. Mas eu ouvi o apóstolo dizer lá que em João 10:10, Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, eu quero receber essa vida em abundância. Qual apóstolo que te disse isso? Foi o apóstolo Pedro? Foi o apóstolo João? Foi o apóstolo Natanael? O apóstolo Tiago? Ou se não foi um desses apóstolos, não existe outro. Então quem está trazendo essa falsa pregação são falsos apóstolos que não compreenderam, porque aliás não precisa nem ter um QI tão avançado e nem precisa ser tão culto assim para entender que quando Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, é a vida celestial, é a vida por vir. Tanto é que João 10:10 diz isso, mas João 14, versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a vida em abundância. Mas eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a essa vida que é no Pai, que é na glória, nos céus, a não ser por mim. Então é uma falsa pregação, mas as pessoas não têm fé verdadeira. Elas têm uma crença naquilo que elas acham que vai resolver e acabam trazendo para si esses falsos ensinamentos que muitas vezes trazem até decepção de quem é Jesus na vida delas. Bom, se fosse assim, Jesus não nos diria que no mundo nós teríamos aflições, ou Paulo não nos diria que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, e nós sabemos as situações difíceis que ele passou. Senão, Jesus não teria dito àquela pobre viúva, que nós já citamos aqui há alguns dias atrás, que era pobre, continuou pobre, mas depositou no gasofilácio da sua oferta. Jesus disse que ela não existia para os discípulos, que viriam a ser apóstolos, que não existia fé igual a daquela mulher. Então, nós somos tentados a pensar como os discípulos pensaram aqui nessa oportunidade. Nessa oportunidade específica. Eles estavam sendo instruídos, ensinados, estavam crescendo, desenvolvendo a fé deles. Mas eles ainda achavam que a fé que lhes foi dada era para receber mais. Vamos receber de Deus, vamos receber. E agora nós vamos receber, se não carros, cavalos e moradias, vamos receber libertação do Império Romano, a nossa nação de Israel. Não. Nós recebemos fé, fomos vocacionados para testemunhar. Por isso Jesus diz: vocês receberão o Espírito Santo, mas para fazer uma coisa: testemunhar em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, a minha vida, quem eu sou. Tá? Lembra que testemunhar é ser mártir, é dar a própria vida por aquilo que se acredita ser verdade.
E isso inclui sofrimentos. Não recebimento, mas oferta, inclusive da própria vida. Mas é verdade, irmãos, amigos, que nós somos frágeis. Nós somos pecadores ainda. E é possível que sejamos tentados a pensar, depois de ouvir tantas pessoas falando dessa forma equivocada, né? É possível que nós venhamos a pensar que temos direito de receber isso ou aquilo mesmo. É possível. Mas que Deus cuide do nosso coração, então, quando nós devemos pensar de outra forma, em como testemunhar, em como dar, em como ofertar agora para Deus, porque a fé já nos foi dada, a graça já nos foi atribuída. Então agora, o dever nosso é testemunhar, é ofertar. Infelizmente, eu quero terminar, ia dizer muitas outras coisas, nós vamos dizer nos outros dias, mas é só uma breve introdução. Infelizmente, muitas pessoas vão viver esse falso cristianismo, de uma falsa fé, e vão se decepcionar. Infelizmente, pessoas que até congregam igrejas, mas ainda não compreenderam, não desenvolveram a verdadeira fé. E vão achar que porque tem doenças, porque quem sabe a pandemia alcançou algum parente, porque o negócio secular, né, o trabalho, o negócio, o comércio não está indo lá tão bem, então é porque Deus não tem olhado para ela. Né? Não, nós não temos que receber mais nada. O Senhor nos dá tudo o que é preciso. Nós temos agora que pensar em como ofertar. Fique tranquilo, Deus não vai permitir que nos falte aquilo que é necessário para a nossa subsistência. A Bíblia diz que não se viu ainda o justo mendigar o pão. Tá? Então nós vamos ser amparados pela providência de Deus. Mas temos que virar a chavinha um pouquinho e não achar que Deus não olha para nós porque não está nos dando tudo o que nós achamos que precisamos. Porque era isso que os apóstolos estavam pensando. Nos redime agora da nação do Império Romano, redime a nação de Israel. Não era isso. A fé já foi dada, já fomos redimidos do império das trevas, já tivemos a libertação. Agora o que vamos ofertar, Jesus está dizendo, propondo aqui. Eu vos dei do Espírito Santo para vocês testemunharem, agora é dever de vocês ofertar. Posso dar? Posso. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e as coisas naturais vão ser acrescentadas nas nossas vidas. Mas não se preocupe com o que vai vir ou o que está para acontecer economicamente, com relação a assuntos familiares. Deposite sua confiança em Deus e pense, antes de o que Deus tem para me dar, pense em que eu tenho para oferecer como testemunha, como mártir do Evangelho. Que Deus nos abençoe. Amanhã nós continuaremos mostrando outras ideias contidas não só nesse livro de Atos, mas Mateus, Marcos e Lucas, porque esse é o último encontro. Ele é muito rico, cheio de detalhes. E nós queremos apresentar e nos edificar com cada um deles. Há um cântico que diz, em espírito e em verdade te adoramos. E a segunda parte diz, para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus, ou porque eu recebi a fé de Jesus. É para te adorar, é para te servir. Viver.
pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Senhor Pai, muito obrigada, Deus, porque nós podemos nos achegar ao Senhor, ó Deus. Muito obrigada porque um dia o Senhor nos escolheu e nós podemos hoje, ó Pai, te louvar, ó Deus, e podemos te adorar. E sabemos que isso não vem de nós, ó Pai, foi o Senhor que implantou nos nossos corações. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos escolheu. Obrigada porque o Senhor abre as nossas mentes, ó Pai, e nos permite entender, ó Pai, que tudo que nós temos, ó Pai, vem do Senhor, ó Deus. Fica com cada um de nós, ó Deus, abençoe o nosso dia, para que possamos testemunhar de Ti, ó Deus, e resplandecer da Tua luz, ó Pai. Fica com cada um de nós, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um bom dia a todos.